E aí, gente, eu sou o Dario Pato e dia 31 de agosto estreou no HBO Max a série de animação Fiona e Cake, spin-off de Hora de Aventura. E eu vim nesse vídeo falar sobre as minhas primeiras impressões sobre essa série, que já adianto pra vocês, me deixou completamente rendido. Só por ser Hora de Aventura eu já sabia que ia gostar, mas esses dois primeiros episódios que foram lançados superaram e muito as minhas expectativas. Hora de Aventura, Fiona e Cake, como eu disse, é um spin-off de Hora de Aventura que acompanha a Fiona e a Cake, que até então a gente conhecia apenas como sendo personagens de uma fanfic criada pelo Rei Gelado em Hora de Aventura. Essas personagens seriam uma versão alternativa com um gênero oposto ao Finn e o Jake, que são os protagonistas de Hora de Aventura. No entanto, a gente descobre que esses personagens existem de fato, mas numa outra realidade e de uma forma um pouquinho diferente das histórias que eram criadas pelo Rei Gelado. A Fiona vive num universo bem realista, sem magia, onde a Cake é uma gata normal e ela não consegue ficar parada em nenhum emprego, ela tá descontente com a vida que ela leva. A série também traz como protagonista o Simon, que já foi o Rei Gelado no passado e conseguiu se livrar da maldição no final de Hora de Aventura. O Simon agora vive solitário na Terra de Ó, morando numa casa que é praticamente um museu de exposição que mostra como eram os homens no século XX. Então a Fiona, a Cake e o Simon se juntam numa viagem pelo multiverso. Esses dois primeiros episódios que eu assisti são bem introdutórios, né? O primeiro mostra um pouco da realidade lá da Fiona e da Cake, e o segundo episódio mostra como tá o Simon depois de todos os eventos de Hora de Aventura. E só por esses dois primeiros episódios já dá pra sentir um pouco o que esperar da série, os temas que vão ser tratados e o público a que essa série se destina. É importante pontuar o público a que essa série se destina, porque diferente de Hora de Aventura, Fiona e Cake é pro público um pouco mais velho, né? É pro público jovem adulto. A gente percebe que os temas são um pouco mais profundos, né? Sobre amadurecimento, sobre crise existencial, né? Sobre entender qual é o nosso lugar no mundo. A gente vê também violência mais explícita, né? Algo que não tinha lá em Hora de Aventura, era um pouco mais lúdico, um pouco até engraçado. Não que agora não esteja mais engraçado, mas em alguns momentos eu fiquei até meio chocado com a forma como foi mostrado. De todo modo, eu amei esse amadurecimento de Hora de Aventura, da impressão que ele foi feito pros fãs que cresceram assistindo a série e agora se encontram nesse momento mais adulto da vida. Eu senti até uma vibe um pouco Steven Universe Future, né, que é um epílogo de Steven Universe e tem essa vibe um pouco mais madura, um pouco mais adulta e mostra bastante, né, desses questionamentos, dessas crises existenciais do Steven. Outro ponto que eu já amei de Fiona e Cake também é que esses dois primeiros episódios já entregaram várias músicas, uma música mais perfeita, mais especial que a outra. Essa série foi desenvolvida por Adam Muto, que trabalhou em várias temporadas de Hora de Aventura e se tornou showrunner da quinta até a última temporada. Inclusive, ele foi também produtor executivo e supervisionou Distant Lands, que são aqueles 4 episódios especiais de Hora de Aventura que foram produzidos depois da série pela HBO Max. E bom, vamos falar mais especificamente de cada episódio, começando, claro, pelo primeiro, que chama Fiona Campbell. É interessante que Campbell é o sobrenome da mãe do Finn lá em Hora de Aventura, e já que aqui os gêneros estão trocados, então provavelmente Campbell é o sobrenome do pai da Fiona. Esse episódio começa num sonho da Fiona, que eu suspeito ser também um sonho da Cake, já que nos 2 créditos finais a gente vê que a Fiona e a Cake estão tendo os mesmos sonhos, e esse sonho mostra as duas trabalhando juntas para salvar alguns cidadãos. A gente vê que a Fiona está como uma heroína, né, bem semelhante lá à fanfic de Fiona e Cake, e a Cake consegue falar, consegue se esticar, tem esses superpoderes que ela tem também na fanfic. Então aparece o Príncipe de Gelo, que convida as duas para uma aventura, mas elas acabam acordando antes de seguirem com ele. Até então, eu que não tinha assistido o trailer da série, achei que aquela era a realidade da Fiona e da Cake, que elas estavam vivendo realmente aquele momento. Me surpreendeu muito ver que aquilo tudo se tratava apenas de um sonho e que a Fiona vivia num mundo mais realista, né, um mundo sem magia. Inclusive que a Fiona e a Cake existem realmente numa outra realidade, que elas não são apenas uma fanfic criada pelo Rei Gelado. E já jogando algumas teorias aqui, a gente não sabe, né, de fato, se esse universo já existia e era apenas uma conexão que o Rei Gelado fazia, né, via que esse universo existia e criava, baseado nisso, a fanfic dele, ou se todo esse universo realmente foi criado pelo Rei Gelado, pelo Simon, quando ele tava com a coroa. Mas bem, esse mundo em que a Fiona e a Cake vivem é um universo bem realista. Nessa realidade alternativa é como se a Guerra dos Cogumelos, que aconteceu em Hora de Aventura, nunca tivesse acontecido e todos os personagens são humanos ou animais, né, no caso da Cake.
A Cake até então é uma gata normal que nem compreende direito o que a sua dona, Fiona, fala com ela. Mesmo assim, a Cake observa algumas coisas estranhas e é atraída por algumas luzes que saem de lugares onde tem algo relacionado a gelo. E nesse universo onde a Fiona e a Cake vivem, a gente observa também várias versões alternativas dos personagens lá de Hora de Aventura. Muitos deles já tinham aparecido nos episódios especiais de Fiona e Cake, né, nas fanfics de Fiona e Cake, mas aqui agora na série a gente vê esses personagens de uma forma mais realista. Não é nada daquele ambiente mágico e fantástico criado nas fanfics do Rei Gelado. E nessas versões alternativas a gente vê tanto personagens com gênero trocado, quanto também personagens mantendo o mesmo gênero. Os Guardas Banana, por exemplo, são um dos que aparecem com o mesmo gênero que eles tinham lá em Hora de Aventura. E falando sobre personagens com gênero trocado, temos o Marshall Lee, né, que é uma versão da Marcelina, mas diferente de como a gente tinha visto ele lá na fanfic de Fiona e Cake. O Marshall Lee não é um vampiro, aqui ele é retratado como um músico humano. Inclusive eu achei muito legal o Marshall Lee ser retratado como um homem negro na sua versão humana. A gente tem também o Gary, que é a versão alternativa da Princesa Jujuba, e aqui ele é visto como um humano, né, que trabalha numa confeitaria fazendo alguns doces. Pelo que ficou entendido nesse episódio, o Marshall Lee e o Gary não se conhecem, então eles não são um casal, assim como é a Marcelina e a Princesa Jujuba. Mas eu achei lindinho demais o momento em que o Marshall experimenta um biscoito que foi feito pelo Gary e os olhos dele começam a brilhar, né? Como se fosse uma conexão já que existe entre eles. Eu não sei o quanto dessa realidade em que a Fiona vive vai ser mostrado nos próximos episódios, mas eu tô torcendo muito pra que a gente veja um pouco mais do Gary e do Marshall e que a gente veja o momento que eles vão se encontrar. E bom, a Fiona acaba perdendo mais um de seus empregos. Ela estava trabalhando como guia turística, mas acabou se envolvendo com algumas confusões envolvendo a Cake e o fato dela deixar o Marshall Lee andar no ônibus de graça. Mas algo que eu queria destacar desse trabalho específico da Fiona é o momento em que ela tá se abrindo com os passageiros, falando dos sonhos que ela anda tendo, e os passageiros falam também dos sonhos que eles próprios estão tendo, que é referente à versão alternativa deles lá em O. Ou seja, não é apenas a Fiona que tá tendo esses sonhos, né? Outras pessoas têm também. Então essa conexão com uma outra realidade acaba sendo uma característica não só da Fiona, mas de todas essas outras pessoas. Será que a versão deles que vive lá em O tem também esses sonhos? Ou será uma característica específica de quem vive nessa realidade? Fica aí mais um ponto pra gente refletir, caso toda essa realidade tenha sido criada a partir do Rei Gelado. É legal que nessa realidade a Fiona teve um caso com DJ Flame, que é uma versão alternativa da Princesa de Fogo, que o Finn teve um caso lá em Hora de Aventura. Então, por conta de alguns sintomas estranhos que a Cake tá tendo, o Marshall aconselha a Fiona a encontrar com um amigo dele que poderia ajudar. No caminho, a Fiona acaba encontrando com o Hunter, que é uma versão alternativa da Maga Caçadora, com quem o Finn já teve um relacionamento. A Fiona e o Hunter até então não se conheciam, mas a gente vê que rola uma espécie de sintonia ali entre os dois. Finalmente a Fiona encontra com Elise, que é o amigo do Marshall, e é uma versão alternativa humana da Princesa Caroço. E é um personagem tão divertido quanto a Princesa Caroço. Obviamente o Elise não consegue ajudar, a Cake escapa e acaba passando por um portal dentro de um carrinho de sorvete. E a gente só vai descobrir pra onde esse portal levou a Cake no segundo episódio, Simon Petrikov, que é o episódio onde a gente vai agora ver o ponto de vista do Simon no mundo de O. Cronologicamente, esse episódio se passa depois de todos os eventos de Hora de Aventura, mas antes daquele flash forward que a gente vê no último episódio, que se passa 1000 anos no futuro. E com relação a Distant Lands, o episódio se passa depois de Bimo, já que os acontecimentos de Bimo são anteriores à Hora de Aventura. Como o Simon tá com uma mecha branca no cabelo, a gente entende que se passa também um pouquinho depois de Obsidian, já que ele estaria um pouco mais velho do que estava naquele episódio. E também após os acontecimentos de Wizard City, já que o Gancinho vizinho ainda está mal nesse episódio. Mas esse episódio se passa antes de Together Again, onde a gente vê o pós-vida do Finn, já que aqui a gente reencontra o Finn em vida. E esse episódio começa com um flashback pouco tempo depois da Guerra dos Cogumelos, onde a gente vê o Simon junto com a Marceline ainda criança, e o Simon já começando a ser consumido pelos poderes da coroa. Essa relação dos dois mostrada no flashback é principalmente uma projeção de como vai ser no presente, onde a Marceline vai conseguir viver bem sem o Simon,
mas o Simon não necessariamente vai conseguir viver bem sozinho. No tempo presente, o Simon, depois de ter se libertado da maldição que o tornava o Rei Gelado, está vivendo numa ilha flutuante criada pelos humanos que vieram pra O lá no final de Hora de Aventura. O Simon vive numa espécie de museu que representa o habitat do homem no século XX, e ele vai recebendo várias visitações durante o dia, como se ele estivesse preso numa gaiola num zoológico. É interessante que quando o Simon liga a TV, tá passando a abertura da série Cheers, que é a mesma abertura que estava passando lá na casa da Fiona quando ela liga a TV. E a música tema dessa série já foi cantada pelo Simon para a Marceline lá em Hora de Aventura, no episódio Simon e Marcy. Então nesse habitat, o Simon começa a receber alguns habitantes, dentre eles um fã de Fiona e Cake, né, a fanfic que ele criou, mas o Simon tenta explicar que quem criou aquela fanfic não foi ele, e sim o Rei Gelado, né, quando ele estava amaldiçoado. E é interessante que durante o episódio, mesmo o Simon tendo se livrado da maldição do Rei Gelado, a gente ainda observa que ele tá lutando contra ele. Porém, essa luta agora é uma luta interna contra todas as lembranças deixadas pelo Rei Gelado. E não só isso, né? É uma luta também contra algo que ele já foi. E se a gente coloca lado a lado, ele foi por muito mais tempo o Rei Gelado do que o Simon. E mesmo ele tendo se livrado do Rei Gelado, né? Dessa maldição que fazia ele se tornar o Rei Gelado, o Rei Gelado, de certa forma, faz parte dele ainda. E apesar de lá em Hora de Aventura o Simon ter dito que ele jamais gostaria de se tornar o Rei Gelado novamente, aqui a gente percebe que ele sente falta de ser o Rei Gelado. Uma coisa é você falar que não quer mais se tornar aquilo quando você acabou de se livrar da maldição. Outra coisa é, depois de um tempo, você sentir falta daquilo, né? Você perceber o vazio que aquilo deixou depois que se foi. Fora que quando o Simon deixou de ser o Rei Gelado, ele ainda tinha Beth, algo que ele não tem mais também. A Beth, para salvar o Simon, acabou se fundindo com o Golby lá no final de Hora de Aventura e foi embora para uma outra dimensão. Desde então, o Simon vive sozinho, apenas existindo, né, sem nenhum propósito. E quando ele vai se afundando nessa crise existencial, é que aparece o Finn, e a gente vê o Finn adulto. O Finn tá bem mais robusto e musculoso do que quando visto lá em Obsidian. Ele permanece com aquela tatuagem do Jake no peito, né, que já morreu há algum tempo. E agora o companheiro dele de aventura é o TV, né, o filho do Jake. E o Finn, tentando ajudar o Simon, leva ele para algumas missões para ver se faz ele se sentir melhor. É interessante como mesmo adulto a gente vê que permanece essa característica do Finn, né, bem altruísta, e como ela se difere da personalidade da Fiona. A Fiona não chega a ser egoísta, mas as motivações dela são muito mais pessoais do que as motivações do Finn. E bom, o Finn não consegue ajudar o Simon como ele gostaria, mas o Simon mente dizendo que ele está se sentindo melhor para seguir com a sua vida. E também talvez para ele ir para um lugar mais seguro e parar de correr risco de vida. O Simon ainda tenta ligar para Marceline, que é a conexão que ele tem da era pré-Rei Gelado, e apesar da Marceline tratar o Simon super bem, de falar super de boa com ele, o Simon sente que não tem mais essa conexão com ela que ele tinha antes. A Marceline tá ótima no seu relacionamento com a Jujuba, foi maravilhoso ver as duas lá tentando fazer tatuagem, mas no caso da Marceline, a tatuagem não fica porque a pele dela fica se regenerando, e a Jujuba, a pele dela é feita de chiclete, então a tatuagem não fica também. Foi muito fofo, muito bom ver as duas, e o Simon, nessa conversa com a Marceline, ele sente que é um espaço, um lugar onde ele não faz parte, né? Então no caminho dele de volta pra casa, vai tocando uma música maravilhosa da Rebecca Sugar. É até legal essa conexão, porque o último episódio que a Rebecca Sugar escreveu pra Hora de Aventura foi justamente o episódio da Marceline e do Simon. E a letra diz muito sobre o que o Simon tá sentindo, sobre esse vazio que o Rei Gelado deixou na vida dele. Se a gente pega as duas realidades, a realidade do primeiro episódio e a realidade do segundo episódio, onde vivem a Fiona e o Simon, a gente vê que os dois estão passando por uma crise existencial muito parecida. Os dois estão bem descontentes com a vida que levam e não enxergam uma motivação, um objetivo, um futuro pra si. Talvez essa característica em comum é o que vai unir os dois depois quando eles se encontrarem. Mas enquanto não se encontram, o Rei Gelado, baseado nos casais que ele viu nesse retorno pra casa, entende que talvez o que esteja faltando pra ele seja a presença da Beth. Então, inspirado num livro da Fiona e da Cake que ele tinha jogado fora, o Simon resolve fazer um ritual para tentar invocar a Beth e o Golby. Esse é o mesmo ritual de invocação que a Beth e o Homem-Rei fizeram lá em Hora de Aventura. Nesse processo, ele usa o gancinho vizinho que estava como prisioneiro lá numa gaiola com ele
e aparentemente acaba matando ele. Essa pode inclusive ser a explicação da morte do personagem que foi visto lá no pós-vida em Together Again. Nesse ritual, o Simon estava usando também uma miniatura do Golby e por um momento ele acha que o ritual não funcionou. No entanto, quando o Simon pensa ter falhado, um portal se abre na parte de trás da sua cabeça e a Cake sai de lá. Isso mostra que aquelas visões de gelo que a Cake estava tendo no episódio anterior, talvez fosse esse ritual que o Simon estava fazendo. E eu fico me perguntando também se esse ritual que o Simon fez e o fato do portal ter sido criado na cabeça dele não seja uma amostra de que, na verdade, ele estivesse criando realmente esse universo. E de repente a Fiona e a Cake eram daquele jeito em Hora de Aventura porque era uma criação do Rei Gelado e aí se tornaram mais realistas e um pouco mais introspectiva quando o Rei Gelado se tornou o Simon. Então essa lembrança que todos os personagens têm lá na realidade da Fiona é a lembrança da época que eles tinham sido criados pelo Rei Gelado. Isso é só especulação por esses 2 episódios que eu assisti, tá bom? Se tiverem outras teorias, coloquem aí nos comentários. E bom, o episódio termina com uma cena lá na Casa do Tempo, onde um misterioso botão rosa surge num controle remoto e começa a piscar. Já foram confirmados 10 episódios de Fiona e Cake, sendo lançados 2 por semana, então até o final de setembro a gente já vai ter a temporada completa. Eu tô amando revisitar a Hora de Aventura, rever esses personagens que eu acompanhei por 10 temporadas, né, por 4 episódios especiais, e esse aprofundamento do Simon, que a gente não tinha visto tanto assim em Hora de Aventura, né, porque a maior parte do tempo ele era o Rei Gelado, além de conhecer essa versão alternativa dos personagens. Então eu tô muito empolgado com essa série e aguardando aí os próximos episódios. Tem mais o que dizer? Vai ter mais o que dizer sim, então nos vemos num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!